Olá, minha gente. Vamos conversar sobre Clarice Lispector e sua obra. Eu quero ler para vocês hoje esse livro que eu acho um dos mais extraordinários de Clarice, A Maçã no Escuro. Mas antes de falar um pouco sobre o livro, eu queria contar para vocês que eu tive um avô bastante dotado, digamos assim, de qualidades artísticas. Ele era eletricista, mas também tinha muita habilidade com marcenaria. Era um homem que tocava violão, mas do mesmo jeito que tocava um violão, tocava também um bandolim, tocava gaita. Ele tinha facilidade de produzir sons, às vezes até somente usando o corpo dele. E era um homem muito divertido, muito animado, chamava-se Modesto. E essa habilidade dele com os sons, com os instrumentos, essa sua capacidade de dramatização, de teatralização, ele inventava bichos usando as mãos. E contava muitas histórias, né? Toda vez que me contava histórias, ele fazia essa dramatização das histórias, usando as mãos, usando a capacidade dele de inventar sons. E uma das coisas que ele me disse uma vez foi, porque eu chorava muito, um garoto da escola resolveu me entregar uma carta de amor, mas fez isso junto com uma pedra. E a pedra bateu na minha cabeça, me machucou, ele invadiu o banheiro, então foi uma coisa assim bem traumática. E eu cheguei em casa ainda, falava no episódio e chorava. E ele disse, não se preocupe, minha filha, um dia você vai escolher um homem bom, um homem que saiba pegar uma maçã no escuro. E aquela frase ficou na minha cabeça, eu não fazia ideia do que isso podia significar, e tive uma grande epifania no momento em que li esse romance de Clarice, que nada tem a ver com isso, mas quem sabe tenha talvez alguma similaridade ou alguma afinação com essas histórias que meu avô contou para mim, que meu bisavô contou para minha mãe. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte chama-se Como Faz um Homem, e logo depois há uma outra parte que é o nascimento do herói, ou seja, um super-homem, né? Um homem mais que o próprio homem, o Übermensch, como diria Nietzsche, né? E por fim, A Maçã no Escuro. É a história de Marin, um homem que se sente paralisado no começo da história e que vai morar num lugar distante, uma vez que parece que cometeu um crime, não se sabe ao certo que se ele cometeu mesmo esse crime, mas ele talvez tivesse ou morto ou violentado uma mulher. E ele vai para um lugar onde 2 mulheres comandam a casa, o lugar, e ele vai, é como se fosse uma fazenda, né? Ele vai trabalhar de forma produtiva nesse lugar, até que vai transformar o próprio lugar. Então, grosso modo, é isso. Mas, assim, sempre se tratando de Clarice, o enredo é muito menos importante do que a própria narrativa, mais ainda do que o fluxo da linguagem, do que as palavras que ela escolhe, como, por exemplo, Como Nasce um Homem, né? Ou O Nascimento de um Herói, ou A Maçã no Escuro. Já vi várias críticas falando dessa imagem, né? Porque a maçã faria o papel de uma vela e iluminaria a paixão, trocando de lugar com a luz, né, para iluminar o cego, o incauto, o desconhecido, né, pelo desconhecido. Então, vou ler um pedacinho para vocês, só para vocês experimentarem um pouco, entrar nesse romance que muita gente acha denso, complexo, difícil de ler, mas que talvez peça só uma grande simplicidade de ir lendo sem muita pretensão de querer fazer imagens que já não estejam ali de maneira muito sutil, muito subliminar, na famosa entrelinha de Clarice Lispector, da escrita de Clarice Lispector. Então, vamos lá. Capítulo 1, Como Nasce um Homem. Esta história começa numa noite de março, tão escura quanto é a noite enquanto se dorme. O modo como tranquilo o tempo decorria era a lua altíssima passando pelo céu. Até que mais profundamente tarde também, a lua desapareceu. Nada agora diferenciava o sono de Martim do lento jardim sem lua. Quando o homem dormia tão no fundo, passava a não ser mais do que aquela árvore de pé, ou o pulo do sapo no escuro. Algumas árvores haviam ali crescido com enraizado vagar.
até atingir o alto das próprias copas e o limite de seu destino. Outras já haviam saído da terra em bruscos tufos. Os canteiros tinham uma ordem que procurava concentradamente servir a uma simetria. Se esta era discernível do alto da sacada do grande hotel, uma pessoa estando ao nível dos canteiros não descobria essa ordem. Entre os canteiros, o caminho se pormenorizava em pequenas pedras talhadas. Sobretudo numa das alamedas, o Ford estava parado há tanto tempo que já fazia parte do grande jardim, entrelaçado e de seu silêncio. No entanto, de dia, a paisagem era outra, e os grilos vibravam. Ocos e duros deixavam a extensão inteiramente aberta sem uma sombra, enquanto o cheiro era o seco cheiro de pedra exasperada, que o dia tem no campo. Ainda nesse mesmo dia, Martim ficara de pé na sacada, procurando com inútil obediência não perder nada do que se passava. Mas o que se passava não era muito. Antes de começar a estrada que se perdia em suspensa poeira de sol, apenas o jardim, nada mais que contemplável. Compreensível e simétrico do alto da sacada, emaranhado quando se fazia parte dele, e esta lembrança o homem há 2 semanas guardava nos pés com aplicação cuidadosa, conservando-a para um uso eventual. Por mais atenção, no entanto, o dia era inescalável. E como um ponto desenhado sobre o mesmo ponto, a voz do grilo era o próprio corpo do grilo, e nada informava. A única vantagem do dia é que na extrema luz o carro se tornava um pequeno besouro que facilmente alcançaria a estrada. Mas enquanto o homem dormia, o carro se tornava enorme, como uma gigantesca, uma máquina parada. Como é uma gigantesca máquina parada? E de noite, o jardim era ocupado pela secreta urdidura com que o escuro se mantém, num trabalho cuja existência os vagalumes inesperadamente traem. Certa umidade também denunciava o labor. E a noite era um elemento em que a vida pode se tornar estranha. Era reconhecível. Foi nessa noite que, atingido o hotel vazio e adormecido, o motor do carro se sacudiu. Lentamente o escuro se pusera em movimento. Em vez de acordar e diretamente ouvir, foi através de um sono ainda mais profundo que Martim passou para o outro lado da escuridão. E ouviu o ruído que as rodas fizeram cuspindo areia seca. Depois seu nome foi pronunciado, destacado e limpo, de algum modo agradável de se ouvir. Era o alemão quem falara. No sono, Martim fruiu o som do próprio nome. Em seguida, o arrebatado grito de uma ave cujas asas haviam sido espantadas na sua imobilidade. Esse modo, como o espanto, parece com a grande alegria. Quando o silêncio se refez dentro do silêncio, Martim adormeceu ainda mais longe, embora no fundo do sono alguma coisa ecoasse difícil tentando se organizar, até que sem nenhum sentido e livre do incômodo de precisar ser compreendido, o ruído do carro se refez na sua memória com as minúcias mais finamente discriminadas. A ideia do carro despertou um aviso suave, que ele não entendeu de pronto, mas que já espalhara pelo mundo um vago alarme cujo centro irradiador era o próprio homem. Assim, pois, eu, pensou seu corpo se comovendo. Continuou deitado, remotamente gozando. Clarice Lispector, magnificamente trazendo a gente para essa história que conta como nasce um homem, como o nascimento de um herói e a maçã no escuro. É isso, minha gente, e até a próxima leitura. Leiam Clarice, cada vez mais.